Pai amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho, nós somos agradecidos a Ti por esta oportunidade de estar em Tua casa. Te louvamos agradecidos, Senhor, por termos chegado até aqui, por ouvirmos a leitura da Tua palavra, participarmos desta leitura. E agora, Senhor, vem falar conosco. Fala aos nossos corações, Senhor. Edifica as nossas vidas. Ah, Deus, trata conosco para que possamos Te servir melhor, na maneira que o Senhor deseja que nós façamos. Nós oramos em nome de Jesus e nós Te agradecemos. Quem diz amém? Muito bem, meus amados, nós acabamos de ler um texto muito conhecido dos irmãos como o texto do dia de Pentecostes, né? Não vai cair. Muito bem. Esse capítulo 2 do livro de Apocalipse, ele é utilizado para comumente falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Algumas pessoas erroneamente têm pensado que línguas estranhas que ocorrem no momento que você é batizado são um dom de variedade de línguas, e não é. O dom de variedade de línguas é uma manifestação do Espírito de Deus quando Ele deseja falar ao povo. E esta manifestação deste dom, ela deve ser juntamente com o dom de interpretação de línguas. E se de fato há quem interprete, alguém será beneficiado. E cabe àquele em quem ocorre a manifestação deste dom, ter essa sensibilidade, esse entendimento, para ser usado por Deus para a edificação da igreja. Mas algumas pessoas, de forma equivocada, tentando, não sei se por vontade consciente ou levado por outros cessacionistas, querem cessar a fala de línguas estranhas durante um culto ou uma oração baseado nesta fala. Falar em línguas estranhas é gozo na alma, é edificação daquele que está falando com Deus. O seu espírito é aperfeiçoado. O apóstolo Paulo diz: eu falo mais do que todo mundo. Que orgulho espiritual que não faz mal, né? Ele teve essa alegria de dizer: eu falo mais do que todo mundo. E ele não estava falando de idiomas, não, estava falando de línguas estranhas mesmo. O assunto que ele estava falando não era a língua poliglota, mas a glossolalia, que quer dizer a variedade de línguas não interpretativas, né? E nós vamos entrar aqui no assunto, mas já a gente esclarece melhor sobre isso. Bom, este capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, traz um acontecimento maravilhoso. Há aqueles que dizem que a igreja foi inaugurada aqui, e eu quero que os irmãos entendam o que isso vem a ser. A Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Primeiramente eu quero dizer para os irmãos que essa palavra Pentecostes, ela ganhou uma conotação que não tem nada a ver com a originalidade do termo. O termo Pentecoste, ele significa 50 dias, simplesmente 50 dias. Então, pastor, quando a gente diz que o crente é pentecostal, ele é um crente que é cheio de 50 dias? Bem, é aquilo que eu falei, ganhou uma conotação, e eu vou tentar explicar para os irmãos o que é isso. A palavra Pentecostes é uma palavra grega. Como essa festa se tornou conhecida naquela época em que havia o helenismo, que é a cultura grega evidente mesmo em época de dominação do Império Romano. Mas essa festa, o termo original dela, da festa, não é Pentecoste. Ela recebeu esse nome por causa do significado que ocorria no 50º dia após uma outra festa. O calendário do povo de Deus foi estabelecido por Deus. Quando o povo de Israel,
saiu do Egito, Deus inaugurou aquele povo como nação. E como nação, Deus lhe deu várias coisas, inclusive calendário. Até o tempo que eles estavam no Egito, eles eram um povo. Na saída, eles se transformaram em uma nação. Deus fez deles uma nação. E ocorre, irmãos, que Deus estabeleceu que na saída, logo no início, no princípio dos meses do ano, é o que está escrito, se realizaria uma festa chamada de festa da Páscoa, ou a festa dos ázimos, dos pães sem fermento. Essa festa, quando terminava, contados 49 dias, mais o dia da festa, dava 50, 49 dias, se chamava as semanas, que eram 7 semanas, cada semana 7 dias, são 7 vezes 7, 49. Então, quando passava essas semanas, se dava o início da colheita do trigo. O calendário agrícola foi estabelecido por Deus. Deus orientou: faça a festa de Páscoa, 7 semanas depois, você faz naquela data, 7 semanas depois vai ter trigo, vai ter colheita de trigo. Então vocês irão fazer a festa das semanas, ou a festa das primícias, é chamada assim também. Por quê? Porque era o início da colheita do trigo, e eles ali começavam a colher, e a primeira coisa que faziam era ofertar a Deus. O início da colheita do trigo. Decore isso, pastor, o que é que tem a ver? Eu vou fazer pão, tenha calma, você vai entender por que é que Deus preparou tudo. Deus não faz nada por acaso. Ele manda no tempo, Ele manda nas estações, Ele manda nos elementos, Ele manda nas plantas, Ele governa tudo, glória a Deus. E Ele fez, irmão, a libertação do povo na data que Ele queria, para iniciar com a Páscoa, para 50 dias depois ter primícia, e iniciar um processo de colheita até o final do ano deles, que é o ano agrícola, quando ocorria a chamada festa, a festa da grande colheita, que era o término. Eles passavam o ano colhendo e no final tinha o término de tudo. Então tudo bem planejado. E o que é que tem de espiritual nisso? Vou lhe dizer. Quando Jesus esteve na semana dele ser preso para ser condenado, parece que a gente vai ficar só no primeiro versículo hoje, misericórdia. Na semana que ele foi preso, ele diz assim: é necessário que vocês colham. Eu estou chamando vocês para colher onde vocês não plantaram. Que coisa, hein? Vocês vão colher onde não plantaram. Aí ele diz, mas é necessário, ele diz isso, que o grão de trigo, deixa eu ver aqui se eu localizo o versículo. Abra aí sua Bíblia em João, capítulo de número 12, versículo 24, por favor. Aleluia. Quem é que achou? Chegue mais perto para sair no microfone, porque o pessoal da live também quer ouvir. Em verdade vos digo, caindo na terra não morre, fica ele só, mas se morrer produz muitos frutos. Interessante é que faltou alguma palavra na sua tradução aí. Vamos lá. Leia aí, Breno. Na verdade vos digo que se um grão de trigo cair na terra, não morre, fica ele só, mas se ele morrer, dá muitos frutos. O grão de quê? Diga de novo. Você acha que Jesus estava falando de quem? Dele.
Se o grão de trigo não cair na terra, a sepultura, não morrer, vai ficar só. Mas se ele cair na terra, morrer, vai dar muitos. Glória a Deus. Você sabe quando é que o grão caiu na terra? Festa da Páscoa. O grão caiu na terra na festa da Páscoa. Jesus morre na festa da Páscoa. Aleluia. Ressuscita no final, no último dia. E agora pode contar 50 dias, que vai aparecer a primeira colheita do grão. Jesus, após ressuscitar, passa 40 dias com os discípulos. No 40º dia, ele diz assim, eu vou para o Pai, mas vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Façam o seguinte, vão, ide, pregai, ensinai, façam discípulos, anunciem. Olha, haverá sinais, eu vou continuar cooperando com vocês. Vocês vão colocar a mão em enfermo, vão ser curados. Vocês vão falar em outras línguas. E os discípulos não sabiam nem o que Jesus estava dizendo. Não entendi nada. Olha assim, como é Vocês vão pegar Jesus está falando sobre sinais. Ele diz, vocês vão pegar em serpente. Todos eles tiveram que pegar em serpente. Não, Jesus estava falando de algo que iria acontecer. Haverá livramentos quando vocês estiverem envolvidos na minha obra, trabalhando para mim. Eu vou agir no meio de vocês e vou dar sinais e vou testemunhar que eu estou convosco. Vocês vão colocar a mão enferma, eles vão ser curados. Vocês vão, coisas extraordinárias de livramento, de picada de serpente, vai ter livramento. Vão falar novas línguas, vão expulsar demônios, porque eles haviam estado numa luta com demônios e não tinham logrado êxito. E agora, se Jesus vai embora, agora que não vai dar mais certo mesmo? Aí Jesus diz, não, eu estou indo, mas vocês vão ver, vocês fiquem em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder, vocês busquem até ser cheio, não pare de buscar. Não pare de buscar, até que vocês ficam lá buscando, até que vocês serão revestidos, terão uma experiência sobrenatural. E ocorre, irmãos, que quando Jesus é assunto, depois de 10 dias exatos, quando se completa os 50 dias que a semente tinha brotado da terra, glória a Deus, aí ocorre um derramamento do Espírito. A Bíblia diz que é de repente. Eles estavam reunidos, e não apenas juntos, eles estavam reunidos. Olha, irmãos, eu fico às vezes pensando como é que muitas vezes nós estamos no mesmo lugar, mas não estamos unidos. Nós precisamos ter mais unidade. Alguns de nós ainda não entenderam que nós somos uma igreja. E eu preciso dizer nesta noite, irmãos, que departamentos na igreja não devem servir para separar a igreja, mas para coordenar as ações para a igreja com o mesmo objetivo. O departamento feminino precisa concorrer para o mesmo propósito que o departamento de jovens concorre, para o mesmo propósito que o departamento de ensino concorre, para o mesmo propósito que o departamento infantil concorre. O que é? Almas para Cristo, vidas para Cristo e edificação do corpo de Cristo. Agregar os que estão perdidos, integrá-los à igreja e edificá-los na fé. Nós temos que viver assim. Amém? Diga amém. E aqueles estavam unidos, todos queriam a mesma coisa.
que é que vocês querem? Nós estamos aqui recebendo a orientação, sob a orientação de Jesus, buscando o poder de Deus. Nós vamos ficar aqui orando até sermos cheios do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, de repente, é interessante que eles estavam orando há 10 dias, mas a linguagem é de repente. Não podia ter dito assim, depois de muita luta, né? Podia ou não podia? Assim, rapaz, a gente achava que não aguentava mais. Já que estava aí, mas a gente conseguiu. Não, mas a linguagem é de repente. Por quê? Porque os discípulos mantiveram uma constância. E se não fosse naquele dia, eles continuariam orando. Se fosse para demorar mais tempo, eles estavam com um propósito. Vocês vão orar até quando? Até que? Enquanto não chegar o quê? Não para. Por isso eles dizem assim, nós estamos aqui até que Ele mande. Aí, ó, buscando. Aí a Bíblia diz, de repente. Isso é, sem aviso prévio. O que foi que aconteceu 1 minuto antes? Nada. Ele estava orando. E 10 minutos antes, orando. E 1 hora antes, orando. E dias passados, orando. Por isso a linguagem, e de repente. Quer dizer, sem aviso prévio. Sem nada que fosse precursor. De repente. Como nós estamos todos aqui sentados cultuando. Aí na hora de repente. E o que foi esse? Está aqui, ó. De repente. Veio do céu. Eles sentiram que não era coisa daqui, era de lá. Um som, eles ouviram. Um som como de um vento. Por quê, pastor? Não era o som de um vento, não, era o som como de um vento. Me responda uma coisa. Nós estamos em um templo com portas fechadas. Vai correr vento aqui? Não tem chance de ter uma ventania aqui. Sim ou não? Claro. Eles estavam num lugar trancados. Vento não passou. Cabelo de ninguém assanhou. Mas eles escutaram um som como de um vento. Então o som vai mais ou menos assim, ó. Por que era assim violento? Porque está escrito que ele era veemente, impetuoso, parecia tempestade de vento. Encheu a casa, aleluia, em que estavam assentados. Você está imaginando a cena? Primeiramente eles ouviram. E não foi um que ouviu e outro não ouviu, todos ouviram. E por que todos ouviram? Porque todos estavam em oração. Se tivesse ali uma parte de crente distraído, não tinha ouvido. Os distraídos não ouviriam. E eu provo a vocês daqui a pouco. Os distraídos, os carnais, os que estivessem ligados noutra coisa, não iriam perceber. E olhar lá e disse, o que é que tu tem? Que aperreio é esse aí que tu está desse jeito? Eu não estou sentindo nada. Seria possível isso? Vou lhe provar que sim. Mas olha, depois que eles ouviram, eles passaram a ver também. Estava todo mundo no mesmo espírito, agora diz, e foram vistas, eles viram, olho aberto, línguas repartidas. Como é que você vê língua, irmão? Era uma espécie de algo que fazia assim, ó. Como se fosse umas chamas, umas labaredas, línguas repartidas como que de fogo, quer dizer, umas labaredas, algo parecido com as chamas de fogo, e vieram sobre a cabeça deles. Aleluia. Naquele exato momento, eles se sentiram plenos. A palavra é plerô. Eles ficaram completos, totalmente preenchidos, mas não somente preenchidos, eles ficaram transbordantes, porque a palavra plerô
é mais do que isso aqui, ó. Esse copo está cheio? Tá ou não tá? Na linguagem bíblica daqui não tá. Se eu colocar mais água, por favor, Vitor. Bora lá. Bota um pouco mais de água aqui. Vai não, vai não. Você vai se controlar. Venha para cá, venha. Bote mais água aí. Parou. Tá cheio agora, irmão? Pois ainda não tá não. Agora vai. Agora tá. Pode parar. Quando ele estava transbordando, com água se derramando por dentro, por fora, por todo lado, se cumpria a palavra plerô, cheio, pleno, por dentro e por fora. Agora ele está somente por dentro. Glória a Deus. Cumprisse teu ministério. Pode ir para lá. Leva aí. Aleluia. Quase que eu tomo agora o microfone. O que é que eu estou dizendo? Eles foram cheios, eles se sentiram completos. É como uma vasilha que tem água por dentro e por fora. Agora eu pergunto para os irmãos, presta atenção. Qual é a possibilidade de eu ser uma vasilha com água por dentro e por fora? Qual é a condição? Opa, peraí. Torneira aberta. Ficar debaixo da torneira aberta. Se eu sou uma vasilha debaixo da torneira aberta, aleluia, a água está caindo, está enchendo e transbordando. Se eu sair debaixo da torneira, só tem água por dentro. Mas se eu for para debaixo, tem água por dentro e por fora. Irmãos, o derramamento do Espírito ocorreu. As vasilhas foram cheias. A expressão que Jesus falou, até que sejais revestidos. O que é isso, revestido? Revestido é uma pessoa vestida de novo. Quer ver uma coisa? Está aí eu vestido. Quer ver o revestido? Revestido. Amém? Quando você crê em Jesus, você recebe vestes de salvação. Você está vestido de salvação. Quando você vai para debaixo da torneira, do derramamento do Espírito, você é revestido. Eles foram cheios. E quando eles foram revestidos, ocorreu um sinal. É um sinal. Pastor, uma pessoa pode ser revestida e não falar em línguas? Bem, onde eu encontro na Bíblia que alguém foi, recebeu o derramamento do Espírito sobre a sua vida, ele falou língua. Está aqui, está mais na frente. São várias cenas do livro de Atos dos Apóstolos, e ao longo da história da igreja, acontece um derramamento, Deus coloca o sinal na língua. Por quê, hein? Você já viu um órgão mais incontrolado? Já viu? Já viu um órgão que desse mais trabalho para controlar? Do que língua? Pois na hora que o derramamento do Espírito acontece, a língua fica no comando total do Espírito de Deus. O sinal não é nos olhos, é na língua. Oh, glória a Deus! Que nesta noite o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós e abra a torneira grande, e Ele nos domine por completo, e apareça o sinal na língua. Oh, glória!
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem concede é o Espírito, é Ele que está dando a condição, mas quem fala é você. Pastor, e se eu ficar aqui, eu estou vendo a hora você explodir, se você ficar segurando, explode, tem que transbordar. Agora deixe-me esclarecer algo aos irmãos. Ali naquela ocasião, haviam pessoas de várias nacionalidades, de línguas, dialetos diferentes. Pastor, as línguas estranhas do batismo é para ser comunicação humana? Não. Mas neste dia, Deus quis fazer isto. Existem situações ao longo da história da igreja que isso acontece? Existem. Eu conheço algumas. Eu conheço. Porém, as línguas estranhas que evidenciam o batismo não são línguas, idiomas. Mas neste dia Deus quis fazer. E lhes digo mais: para se comunicar com esse povo, bastava uma fala, um idioma. Todos eles iriam compreender. Qual, pastor? Grego. Todos eles aqui falavam em grego. Uns mais, outros menos, mas todos eles falavam em grego. Quem se deslocava de um lugar para outro, não ousava se deslocar sem se comunicar em grego. A língua comercial, compra e venda, quanto é isso? O que é que vale? Bom dia, boa noite, como vai? Oi, tudo bem? O trivial, todo mundo falava em grego, porque senão não se deslocava de um lugar para outro. Então, se o objetivo de Deus fosse fazer uma comunicação entre eles, bastava que eles falassem em grego. Pedro pregou em grego nesse dia. Para conversar com esse povo, você acha que Pedro falou em quantas línguas aqui? Grego. Pedro, pescador, pregou em grego e falou com todo mundo entendeu agora? Mas Deus queria dar um testemunho evidente e deu naquela hora a condição deles falarem em outros idiomas também. Aleluia. E eles ficaram assim: que é isso? Meu idioma nativo. Eu me comunico no outro idioma, mas é lá da minha terra. Da tua terra? Pô, aquele ali está falando da minha. E aquele outro? Também. E aquele ali é do meu, nem se meta. Você está entendendo? O mistério de Deus revelando a sua glória através dessas comunicações pontuais. E eles ficavam maravilhados. Eita, tem um falando, olha aí, dando glória a Deus na minha língua, e aquela ali é na minha, olha. Você está entendendo o que está acontecendo? Que coisa gloriosa, irmão. E algo tão lindo de se ver, deixa eu te falar. Enquanto essa manifestação espetacular da glória de Deus, tinha gente ali que dizia assim: bando de bebo. Irmão, no meio de um poder de Deus desse, crente falando línguas estranhas, cheio do poder de Deus, teve gente que disse assim, ó o que foi que falaram: isso é tudo fruto do vinho. E a linguagem que eles usam não é vinho forte. Eles usam o que? Cheios de, se lembra? Vai, fala aí. Mosto. Tu sabe o que é mosto? É um vinhozinho fraco, que está ainda no princípio da fase da fermentação, a primeira fase. Porque se dizia que aquele povo ali, dos seguidores de Cristo, não era o povo do porre, não era o povo que tomava vinho tremendamente alcoólico. O que fazia parte do dia a dia daquele povo era o mosto, quer dizer, o suco de uva com pouca fermentação, ainda na fase inicial, que servia como
como bebida para desentá-lo de comida. O camarada toma só 100 ml, 50 ml para desentalar, que não era comum a água na mesa deles, eles tomavam aquilo ali. Está entendendo o que eu estou falando agora? Aí quando eles eram da cultura deles aquilo ali, eles diziam assim, esse pessoal aí não é o povo que toma para ficar bêbado. Então assim, eles já beberam, olha, estão tudo bebo de mosto, quer dizer, eles beberam tanto suco de uva, que eles conseguiram ficar embriagados com um vinho pouco alcoólico que eles bebem. Está entendendo? Tanto que esse pessoal aí, que só toma mosto, conseguiu ficar bêbado com mosto. Eles estavam fazendo uma zombaria. Aí eu falo para você, essa raça de gente tinha negócio com Deus? Sim ou não? Tinha nada. Eles temiam a Deus? Não. Eles eram espirituais? Não. O que é que eles eram? Eles eram qualquer coisa menos convertidos e com alguma coisa de compromisso, algum nível de compromisso com Deus. E agora eu volto àquilo que eu estava falando. No meio de uma presença da glória dessa, ainda tinha gente que não era envolvido pela glória. Então é possível que no meio do poder de Deus tenha gente na carne escorrendo a salmoura sem sentir nada. A palavra forte, real, verdadeira, ainda vai ter gente que vai dizer, não recebi nada, eu não vi nada. Irmão, tem gente que no meio da chuva não pega uma gota d'água. É isso que eu estou querendo dizer. Tem gente que no meio do toró não se molha. É possível? Está aí. O poder de Deus acontecendo, a glória de Deus no ambiente, o derramamento do Espírito de forma generalizada, o povo cheio do poder, falando línguas estranhas. Era labareda, era fogo, era língua, era vento. E teve gente que falou assim, então bebe. Irmão, só tomara que no nosso meio não haja ninguém num padrão desse. Só tomara que no nosso meio estejam as pessoas que estão debaixo da chuva de Deus, do derramamento de Deus, que estejam vendo a labareda, que estejam ouvindo o vento, o som de um vento, que esteja recebendo o poder de Deus. E pelo amor de Deus não diga, eu acho que não é não, eu acho que beberam. Que situação terrível. E naquele exato momento, irmãos, aí o apóstolo Pedro, glória a Deus, lá vem o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele começa com a autoridade de Deus. Ele se levanta, ele levanta a sua voz. Pedro não cochichou não. Ele deu um grito. Ele falou alto. Se eu tivesse por perto, eu tinha ligado o som do irmão para ele falar mais alto. Mas ele encheu o pulmão. Hein, irmão? Bota o som do Depem aí para ele pregar aí, Pedro aí, para ele não arrebentar a garganta, tanto gritar. Mas a Bíblia diz aqui, ó. E logo, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Deu-lhe um grito dizendo, povo judeu, varões judeus, e todos que estão por aqui em Jerusalém, fiquem sabendo de uma coisa, seja-vos pois notório, isto é, tomem conhecimento, escutem o que eu vou dizer. Estes homens que estão aqui, eles não estão embriagados, não tinha dado nem tempo. Só é 9 horas da manhã. Tinha que ter se acordado muito cedo para começar a beber para fazer efeito. Para eles começarem a beber mosto para fazer efeito, tinha que ter começado a beber de 4 horas da manhã. Essa quantidade de bebida eles não tomaram não. Isso que está acontecendo aqui é um cumprimento de uma profecia que foi falada pelo profeta Joel. Irmãos amados,
a profecia de Joel, ela é tão extensa, ela tem um prazo de cumprimento tão grande, que o cumprimento da profecia de Joel começou nessa data, mas se estende até hoje. Como é que acontece? É assim, ó, ele fala, e depois, o texto lá diz assim, e há de ser que depois. Joel tinha falado sobre arrependimento, Joel tinha falado sobre pedido de perdão, Joel tinha falado sobre conserto. Recebam a palavra, se arrependam, se consertem e depois, aleluia, haverá um confronto e depois haverá um quebrantamento e depois haverá um coração rasgado e depois. Quem é que chega arrebentando com tudo? João Batista. Quando João é preso, a Bíblia diz, depois que João foi preso, veio Jesus para a Judeia pregando o arrependimento. João pegou forte na mensagem do arrependimento. Quando João é preso, Jesus continua pregando a mesma mensagem do arrependimento. Então o povo foi chocado. Quando Jesus então ele sobe, aí agora é o depois. O povo já havia sido confrontado, a palavra já havia sido pregada, a liderança religiosa falsa, hipócrita, maliciosa já tinha sido desmoralizada. O mistério de Deus havia se revelado na terra, se chama Jesus. Agora é o depois. Então depois começa o derramamento do Espírito. Esses sinais aqui são os sinais que se cumprem até hoje. E todas as vezes que alguém passar pelo processo de quebrantamento, porque não tem batismo com o Espírito Santo sem quebrantamento não, viu irmão? Quando você vê a gente assim, vamos orar aqui para Jesus batizar, e a pessoa assim, Jesus, na cabeça do outro assim, Jesus, batiza aí, o camarada assim, não irmão, não assai meu cabelo não. Você já sabe que naquele dia ali, aquele cabra não é batizado não. Ele está preocupado com o cabelo que assanhou. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, se desprenda, se entregue, rasgue o coração, faça uma entrega total e veja Deus operar na sua vida. Aí veio o derramamento, irmãos, do Espírito, o cumprimento da promessa, que coisa linda, maravilhas extraordinárias acontecendo. Quando ele termina de falar isso, aí ele vai e joga o histórico que eu acabei de dizer. Ele diz, olha, Jesus veio, vocês nem reconheceram que ele era o Cristo, Deus colocou à disposição a salvação, vocês por motivação ruim mesmo, fizeram o que fizeram com ele, mas a morte não pôde detê-lo na sepultura. Jesus não podia entrar em decomposição, havia uma profecia, e o povo pensava que era a respeito de Davi, mas não era, era Davi profetizando do seu Senhor, aleluia. Jesus então não permanece na sepultura, ao terceiro dia ressuscita, não entra em decomposição, ele se apresenta, lançou a promessa, confirmou a promessa do Pai, e o que vocês estão vendo aí é a promessa do Pai que Jesus entregou e agora está se cumprindo. Quando isso foi falado, a Bíblia diz assim, isso aqui é um relato de Lucas, o grego, escrevendo esse relato, esse acontecimento, ele deve ter recebido essas informações dos discípulos, de alguns dos que estavam aqui, ou do que repercutiu, porque ele teve muito contato com Paulo, com o apóstolo Paulo, mas Paulo teve conversas com Pedro, porque ele relata a pregação de Pedro, né? E ele aqui ele faz uma narração do discurso de Pedro, e ele mostra, segundo aquilo que lhe foi repassado, o povo reagiu à pregação. Então ele descreve, utilizando um recurso linguístico da língua grega, dizendo, compungiram-se em seus corações. Essa linguagem
é linguagem de esfaqueamento. Ela está fora de um contexto. Não existe isso. Ele usou uma expressão grega que não é para fala. Ele diz assim: olha, a pregação deles, de Pedro, equivalia a ele estar esfaqueando o coração do povo. Rasgou tudo. Aí diz: e eles compungiram-se em seus corações, e com o coração rasgado, eles fizeram uma declaração dizendo: o que é que a gente faz? Se vocês também rasgarem o coração, vocês já estão com o coração derretido, então, vocês têm que se arrepender, peça perdão, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Aí ele fala assim: ó, vocês vão confirmar o que vão confessar em águas batismais, águas batismo, para perdão dos pecados, e aí sim vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Vocês querem ter experiência profunda? Querem ter experiência profunda espiritual? Vocês querem ter essa mesma experiência do Espírito Santo que nós tivemos? Quebrantem o coração, se arrependam, confirmem isto através de um batismo, e o dom do Espírito já está prometido. Deus é o mais interessado, veja, porque a promessa diz respeito a vós. A quem? A eles que estavam ali. A vossos filhos, quem vier depois de vocês. Aos que estão longe, mesmo os que estão dispersos. E a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Isso é tão forte, irmãos, tão lindo. É tão precioso, é tão preciosa essa última expressão: a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ele está falando de quem? Diga assim: igreja. Fala. Eu quero que você repita para não esquecer mais. Diga: igreja. Por quê? Porque a palavra igreja significa os que foram chamados. Amém? Espera aí, pastor. Eu estou aqui porque eu recebi um chamado de Deus. Alguém pregou para mim. Eu recebi o convite do Espírito Santo. O Espírito de Deus revelou a palavra ao meu coração e eu criei. A palavra me foi revelada, eu criei. Então você foi chamado. Você faz parte da comunidade dos que foram chamados. Eu faço parte da igreja, pastor, eu sou crente. Então você faz parte da igreja, você faz parte dos que foram chamados. Quem é que foi chamado? Quem é que foi? Você foi? Então levante a mão e diga assim: eu fui chamado e atendi. Pois bem, essa promessa é para você. Peraí. Essa promessa não é só para os obreiros que estão lá em cima. Não. É para você também aí. É para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Você está dentro do pacote. Isto lhe pertence. Isso cabe a você. Tem a ver com você também. É para você essa palavra. Portanto, comece a buscar, quebrantar-se, rasgar o coração, para que você possa participar desta bênção que Deus já preparou para a sua vida. Eu quero aqui, não dá para ir mais adiante, sexta-feira que vem,
nós vamos continuar falando aqui, e com muitas outras palavras, isto testificava, exortava, salvai-vos desta geração perversa. Se Deus quiser, sexta-feira a gente vai do 40 até o versículo 47. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui apenas reafirmar uma coisa: a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho é o meio eleito pelo Senhor Deus, como através do que as pessoas irão crer na palavra. Eu vou repetir mais uma vez isso: Deus elegeu a pregação do Evangelho como um meio pelo qual o povo vai crer na palavra. O que é que o senhor está querendo dizer? Eu vou dizer tudinho agora. Você precisa se lançar nos braços de Deus como mais um pregador do Evangelho. Quando? Agora. A partir de quando? Hoje. Eu vou falar o quê? O que você sabe. Qual é a sua experiência com Deus? Eu criei em Jesus como Salvador num dia de sábado à noite. Durante aquela semana eu saí pregando para todos os meus colegas já. O quê? O que pregaram para mim. A minha esposa está bem aqui, pertinho na minha frente. Ela creu em Jesus como Salvador. Dentro de uma semana ela trouxe as irmãs, as primas, a mãe e quem estava pela frente de colega. Ué, mas tem gente que se acostuma e não abrir a boca. Tu sabe falar de qualquer assunto, mas não sabe falar de Jesus. O apóstolo Pedro abriu a boca e pregou. Talvez o que esteja ali faltando seja uma graça, uma unção, um impulso de Deus. E eu venho nesta noite lhe dizer: busque a Deus, se encha do Espírito, se encha da palavra, se encha do conhecimento. Os resultados acontecem. A Bíblia diz aqui nesse texto, e nós vamos comentar mais na próxima semana, que neste dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Eu termino dizendo: Deus quer levar vidas a Cristo através de você. Você crê nisso? Se você crê de fato nisso, eu quero que você se coloque em pé agora, e nós vamos fazer uma oração. Aleluia. E através desta oração nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus para ser usado.